na verdade, Galopeira é uma música que ela é do Pedro Bento Está da Estrada. E quem fez essa versão que nós cantamos aqui no Brasil, quem fez essa versão foi o Pedro Bento. O Pedro Bento que fez essa versão. O que acontece? O Pedro Bento gravou nos anos 60, gravou essa música. O Chitãozinho e Chororó, ele também gravou nos anos 70, que foi o primeiro disco deles, eles gravaram também a Galopeira. E nos anos 80, eu decidi regravar ela também, porém com um agravante, né, que a gente fez algo assim que foi o diferencial da Galopeira, que os 16 compassos, né? Eu era uma criança, tinha 10 para 11 anos de idade, e aconteceu que na hora de fechar o repertório do disco, precisava de mais uma música. E aí o maestro chegou para mim e falou: Donizete, que música que você gosta de cantar tal? E como eu escutava muito o Zé Bétio, enfim, eu escutava muito rádio, eu morava aqui em Conchas na época, e a gente ouvia muito rádio aqui no sítio, né? Eu morava no sítio. E aí eu ouvia vamos dizer assim, a única entretenimento, né, no caso que a gente tinha na época, era escutar rádio. À noite, assim, eu ficava com meu pai, com meu avô, a gente ficava escutando as rádios, Rádio São Paulo, Rádio Rio de Janeiro e tal. E eu aprendi a cantar o Galopeira. Eu falei, maestro, eu gosto de cantar a Galopeira. Como eu cantava, na época eu cantava de ouvido, né, não tinha assim, a noção musical que eu tinha, era assim, meu pai falava, se mudou a posição, você tem que mudar a sua voz junto com o violão, né? Era assim. Aí o maestro escreveu rapidamente lá uma música, né, meio que rápido, assim, para poder fazer a base no estúdio. E ele, em vez de fazer 8 compassos, ele colocou 2 vezes 8. Nossa! Então deu 16 compassos, né? E comigo, vamos lá, né? E eu cantando e fazendo a voz guia, que na época você ficava assim, tipo de uma técnica, né? E os músicos ficavam no estúdio gravando ali, mas ele com fone, você cantava a voz guia na técnica, né? Para os músicos ouvirem, né? Sim. E eu ali cantando e tal, e fiz, quando ele fez a base, ele segurou a nota. E como ele não parava de tocar e não mudava o tom, eu fiquei galopei e fui. Ele não mudava, só quando ele mudou eu parei. Aí eu mudei a nota, né? Foi um acidente, então. Foi meio que um acidente. Porque hoje a gente conhece a Galopeira desse jeito. Desse jeito, Aí o que aconteceu? Quando ele foi colocar a voz, quando ele parou assim, o maestro parou a gravação, né? Assim, ele não parou, né? Ele não gravava só ele sozinho, era ele no violão, mais um outro violão que ficava do lado dele, que era um violonista também. Ele tocava numa região, o outro tocava numa outra região. Um baixista que estava do outro lado dele, que era o contrabaixo. Os 2 violões, contrabaixo, e tinha ainda um percussão. Então eram 4 músicos tocando. E naquela época, para você gravar, não é igual hoje, que é tudo digital. Naquela época, naquelas fitonas de rolo, né? Que era 16 polegadas, que a gente chama, que era uma fitona dessa grossura, assim. E aquilo era caro, meu. Era um negócio caro, mas muito caro. E aí o que acontecia? Se você errasse, aquela fita ali ia tudo pro lixo. Caramba! Não tinha como fazer, não tinha como reaproveitar, né? Aí o maestro falou, Donizete, você consegue colocar a voz assim, que ele era um espanhol, né? Ele era um paraguaio. Donizete, você consegue colocar a voz do jeito que nós tocamos? Eu falei, se eu coloquei a voz aqui, eu coloco na hora que for colocar a voz, eu coloco também, né? Para não jogar fora a fita, né? Aí foi assim que aconteceu, cara. Aí eu gravei. Só que a Galopeira não era música de trabalho. A música de trabalho era uma música chamada O Menino Boiadeiro, que é o título do disco. Que é uma música do Carlos César Zé Fortuna. E é uma música que conta a história de um menino que os pais dele o pai dele era um boiadeiro, né? Um cara que vivia na estrada, tocando boiada e tal. E o menino, o pai morreu, faleceu na estrada, e o menino ficou meio que órfão. E quem acolheu o menino foram os tropeiros, os boiadeiros, e ele se tornou um menino boiadeiro também. Então a história, na verdade, era essa. Eles queriam fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas
como tinha no disco as 12 músicas, e dentre elas tinha a Galopeira, que era lado B do disco, não era nem a lado A, era lado B do disco. Tinha isso. Aí eu fui fazer um show, em Issem, que é divisa de São Paulo com Minas Gerais, ali na região do Rio Preto, ali. É uma cidade que vai muito pescador, muita gente vai pescar, até hoje tem essa tradição lá, né, na cidade. E eu fui com o meu empresário na época, acho que meu pai estava junto também, e nós fomos pescar lá, né? E tinha um circo que estava na cidade, nós aproveitamos para fazer o show nesse circo. Fizemos 2 dias no circo, fazendo o show. Num desses dias, quem que estava lá? Tinha um cara lá que era simplesmente o diretor do Fantástico, na época, da Globo. Caramba! Aí ele estava pescando lá. Ele ouviu falar que na cidade tinha um circo lá, e um menino foi cantar lá e encheu o circo. Ele ficou meio falando, quem que é esse menino que vai lá cantar e enche o circo, né? E ele foi, e realmente ele foi constatar. Quando chegou no final do show lá, que eu já estava naquela época não tinha camarim, era na tenda do circo ali mesmo, né? E tava conversando lá com o pessoal, eu só vejo o meu pai, na época o meu empresário lá, conversando com esse cara. Ele falou, eu vou levar você para cantar lá no Rio de Janeiro. Você já foi no Rio de Janeiro? Eu falei, não, nunca, né? Eu sou o único rio que eu conheço é o Tietê, aqui, onde eu dou umas mergulhadas. O Rio do Peixe. O Rio do Peixe. E aí ele falou, não, vou levar você pro Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom. Mas não acreditei muito, né? A gente não acredita, a gente era muito, assim, a nossa vida naquela época era bem difícil, uma vida meio complicada, que a gente não tinha tanta estrutura como tem hoje, né? Não tinha telefone, não tinha essas coisas. E aí eu falei, acho que não vai acontecer, não. Passou mais acho que passou uns 2, 3 meses. Eu tava com meu pai pescando aqui, nós estávamos lá no Rio do Peixe, inclusive. Caramba! Tava pescando com meu pai lá no Rio do Peixe. Aí chegou um primo nosso na época, falou, tava de barco, aí ele chegou de barco lá, ele falou, tem um amigo lá de São Paulo de vocês lá que veio buscar o Donizete aí, porque a gravadora tem que levar ele lá para o Rio de Janeiro. Eu falei, não é que eu acho que o negócio vai ser mesmo lá para o Rio de Janeiro. Aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, cheguei lá, eles me levaram para uma fazenda lá no Rio de Janeiro, mesmo uma fazenda lá, que é onde foi feito o clipe do Galopeira, né? Aí fez o Galopeira, estourou, cara. A hora que foi no Fantástico, aí arrebentou. Aí não teve como segurar mais. Foi uma explosão, literalmente. Foi, aí né? foi uma explosão. E por causa da Galopeira. Eles não quiseram o Menino Boiadeiro. Tanto é que eles fizeram todo o contexto do videoclipe, era exatamente isso. Aí eu num cavalo, cantando em cima de um cavalo, e uma boiada de Nelore enorme, grande, assim, eu tocando aquela boiada ali no pasto ali e tal. E em cima do cavalo. Eu filmei assim, esses videoclipes tem, inclusive, o pessoal procurar na internet acha. A história era essa. Só que eles não quiseram porque a música O Menino Boiadeiro é uma música muito triste. Mas eles ouviram a Galopeira. Eles falaram, não, essa daqui é muito mais... Que foi num baile Assunção, capital do Paraguai, não sei o quê, e galopei. E os caras ficaram loucos com essa música. Falaram, não, tem que ser essa música. Eu falei, tá bom. Na época, quem manda... Quem pode, obedece quem tem. Eu falei, não, pra mim tá bom. Ele falou, você anda a cavalo? Eu falei, anda a cavalo também, tá tudo certo. E filmamos lá e deu certo, cara. Olha só. Aí começou a vender muito show depois disso. Não, aí depois não parou mais. Aí foi realmente a consagração, assim, o Brasil, aí foi muito forte. Que legal, hein? Foi muito legal. E quando você tá no show, né, desde aquela época, na hora que chegava nesse ápice, que todo mundo esperava para ver, qual que era a sua energia e da reação do público? Não, até hoje assim, até hoje o pessoal fica esperando, cara, a Galopeira, não tem jeito, é a música que marcou, né? Tanto é que eu falo, né? Eu acho que eu vou acrescentar, em vez de ser Donizete Camargo, vai ser o Donizete Galopeira. Fica mais fácil. Mais fácil. Porque é o Donizete da Galopeira, então é o Donizete da Galopeira.